Uma das inscritas está com uma filha adolescente, pré-adolescente, e ela acabou de ficar mocinha e ela quer fazer um porta-absorvente para a menina levar para a escola, para se sentir mais segura. E eu fiz, já tem vários aqui no canal, mas independente disso, a Omércia pediu e eu fiz, tá, Omércia? Esse aqui tá perfeito, ó. É com zíper, botãozinho de imã, mas pode utilizar qualquer outro botãozinho, pode ser aquele tic-tac, o Rita, né, botãozinho Rita, pode utilizar aquele cochete da vovó, cochete de pressão da vovó, dá para colocar um remedinho em duas partes, dois bolsos. Você pode botar aquele remedinho para cólica, se a pessoa já utiliza anticoncepcional, cartela de anticoncepcional, ou pode colocar mais absorventes. Cada bolsinho dá 2 absorventes e um OB, tá? O tamanho tá perfeito, ele é fácil de fazer, não é difícil, o passo a passo está bem detalhado, eu tenho certeza que você vai vender bastante dele, tá? Façam, meninas, façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. Final do ano tá aí. Olha que então, gente, para fazer esse nosso porta absorvente, nós vamos precisar de 2 tecidos, um de forro e um principal, tá? Os 2 na mesma proporção. Nós vamos precisar também de utilizar manta para estruturar essa peça. Por quê? Se ela ficar muito mole só no tecido, não fica legal. Você pode utilizar, como eu estou utilizando a manta R2, você pode utilizar o feltro, você pode utilizar um tecido grosso que você tem aí na sua casa, tá? O importante é que ela esteja estruturada. Aqui eu estou utilizando a manta R2, que tem resina dos 2 lados. Eu fiz um matelacê na peça, tá? Ó, eu fiz umas costuras, porque essas costuras, elas ajudam a estabilizar o tecido na manta. Então é assim, se você não sabe nada sobre matelacê, já tem uma aula aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo e vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Primeira coisa que eu faço é o quê? Eu fiz um molde, pode ser direto nas medidas, mas o molde fica muito melhor, tá? Então, esse molde tem 15 por 34, tá? Aí, dobrei uma das extremidades e arredondei. Coloquei um pratinho aqui e arredondei as laterais, beleza? Então, esse é o molde. Simples assim. Quando for fazer o matelacê, estabilizar no matelacê, na manta, você vai cortar um tecido 1 centímetro maior aqui e nas laterais. Fez o tecido 1 centímetro maior, estabiliza com ferro quente, passa, que como a manta tem resina, ela vai grudar no tecido, risca e faz o matelacê, que são essas costuras que cruzam o tecido, tá? Aí você vai ter certeza que o tecido tá preso na manta definitivamente. Fica mais fácil de trabalhar e fica mais bonito, porque ela fica... acho que na câmera não dá para aparecer. Essas costuras fazem com que a peça fica tipo acolchoadinha. Depois disso feito, aí sim você vai colocar aqui, vai riscar, vai costurar em volta do risco e vai cortar rente, ó, rente a costura, rentezinha a costura. A costura não vai deixar levantar o tecido na hora que você cortar e a peça vai ficar no tamanho correto, tá? Aí no forro é mais simples, você vai pegar o tecido, colocar o seu moldezinho em cima, riscar e cortar em cima do risco. Aí você tem a parte principal e o forro certinho, beleza? Então agora vamos para os bolsos. É o seguinte, os bolsos vai ser num plástico, que vocês já viram, né? Então vocês vão pegar 2 plásticos, aqui. 2 plásticos, eu até botei já o viés aqui,
só para vocês dimensionarem, porque o plástico aqui é sumir, tá? Então, os bolsos têm 15, que é a largura da peça, e no comprimento 11 centímetros, 15 por 11, tá? Você vai cortar aqui nesse caso, porque na verdade nós vamos precisar de 4 pedaços de viés, desse tamanho de 15. Só que a gente nunca corta com 15 centímetros. A gente sempre faz a mais, né? Um tamanho maior, para depois cortar o excesso. Então é o seguinte, vocês podem cortar com 16 a 17 centímetros esse viés. São 4, tá? Aqui eu estou mostrando 3. Por quê? O que nós vamos fazer, gente? Nós vamos, em um dos plásticos cristal, nós vamos colocar, a gente dobra, ó, deixa eu abrir aqui para vocês verem direitinho. Eu estou utilizando o viés industrial, ó. Você vai dobrar ele ao meio direitinho, vincar, sem esticar, só vincar. E vai encaixar aqui, ó. Nessa dobra, tá? Encaixou e estabilizou. Ó, aqui. Aí aqui nós vamos passar uma costura, aqui outra, e a mesma coisa nós vamos fazer com o outro bolsinho. Na mesma medida, o viés, só que o viés vai ficar de um lado só, tá? Nós vamos utilizar também dois zíper, tá? Um deles, nós vamos colocar, ó, um viés, da mesma forma que vamos colocar no bolsinho. Em um deles nós vamos colocar o viés. Só que nós temos que verificar uma coisa só. Primeiro, se o seu zíper for a metro, você vai colocar ele, estabilizar ele, ó, aqui no meio da peça, tá? Fica muito mais fácil. Ele tem que ter no mínimo 15 centímetros, que é a largura da peça, o zíper. Só que geralmente a gente coloca maior, porque para colocar o cursor. Então você pode colocar um zíper de 18 centímetros, tá? 2 zíper. Então é assim. Aqui no caso eu vou utilizar esse que é a metro, mas muitas meninas têm medo de na hora não conseguir colocar o cursor e tal, tem medo de utilizar esse zíper. Pode utilizar esse aqui também, simples assim. Você vai, por exemplo, se for botar o viés, coloca no meio e deixa essa parte aqui, ó, ele fechadinho com essa parte para fora, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, se for estabilizar aqui, vai deixar assim, ó, ele para fora, não vai atrapalhar, tá? Na hora de colocar o viés, não vai atrapalhar, porque ele vai estar para fora. Depois você joga ele para cá e corta nas dimensões, beleza? Então dá para fazer sim. Ok, então o que nós vamos fazer agora? Primeira coisa, nós queremos ver aonde vai ficar o viés, tá? Do zíper. Então, todos os zíper vão estar virados para lá, como se lá tivesse a parte do fechado, tá? Então, você vai colocar aqui e na parte de cima dele, você vai colocar o viés, tá? Porque a gente vai abrir assim, ó. Então, sempre o cursor fechado, ele vai estar do seu lado esquerdo, tá? Aí você já sabe que é nessa partezinha aqui que vai ficar o viés, tá? Na parte de cima. Então, nós vamos lá para a máquina e vamos costurar. Aqui, uma costurazinha reta. Aqui e esses dois plásticos. Então, primeiro vamos costurar os plásticos. Plástico, a gente costuma costurar com o zíper, o carrinho de teflon, tá? Mas se você não tem um carrinho de teflon, você pode pegar o seu carrinho normal e colocar nele aqui embaixo uma fita crepe. Ele vai deslizar
normalmente no plástico, tá? Esse plástico aqui é o plástico cristal, que é muito utilizado para forro de bolsa, tá? Para bolsa, enfim. Se você quiser saber como trabalhar com plástico cristal, as gramaturas para cada tipo de peça, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo e vai aparecer um cardzinho aqui em cima, uma aula bem legal que eu dei a esse respeito. Gente, conhecimento é poder, tá? Então vamos lá. Ó, tá aqui. Vamos fazer uma costura aqui na beiradinha. Eu vou utilizar o ponto largo, tá? Tô utilizando aqui a linha escura embaixo e em cima, porque tô utilizando o viés que é um marrom quase preto. Eu estou utilizando a linha preta. Se eu tivesse marrom, eu utilizaria, mas o marrom que eu tenho é muito claro, vai chamar muita atenção, tá? Agora nós vamos costurar o nosso zíper aqui. Eu tô mostrando as peças, dá para costurar aqui até sem o colocador de zíper, tá? Mas eu prefiro fazer com ele para vocês se acostumarem que quanto mais vocês tiverem a peça ideal para te auxiliar, facilitar a sua costura, gente, melhor. Ó, aí agora o que nós vamos fazer? Lembra daquele plástico que nós só colocamos o viés em uma parte? Nós vamos fazer isso aqui, ó, gente. Peraí. Deixa eu encostar ele mais para lá. Pronto. Nós vamos colocar ele aqui, ó. Ó, gente, nós vamos colocar ele aqui, a parte do viés, aqui em cima. E vamos fazer uma costura aqui na beiradinha, tá? Então, vai ficar com duas costuras, a do plástico e aqui em cima, uma costura na beiradinha, beleza? Ó, tá aqui. Aí agora, nós vamos pegar o tecido do forro, tá? O tecido que vai ficar dentro. E ó, nós vamos estabilizar aqui. Esse primeiro plásticozinho, nós vamos estabilizar ele aqui. Aonde está plástico, não pode colocar alfinete, tá? Que senão vai furar o plástico. Quanto menos se fura o plástico, melhor. Aqui. Agora, esse plásticozinho daqui, ó, ele vai ficar aqui em cima. Tá vendo aqui? Em cima desse zíper aqui, ó. Procura colocar ele na região certinha, ó. Tá? Deixa eu botar os tá? Então, isso quer dizer o quê? Que nós vamos costurar. Deixa eu virar aqui para vocês verem, ó. Isso aqui tá aqui em cima. Nós vamos fazer uma costura aqui em cima desse viés aqui, tá? E automaticamente vai estar prendendo também o cursor, tá? Aqui. Tá? E vamos costurar aqui em cima. Aí você vai perguntar assim, Graça, por que você costurou esse zíper aqui primeiro e esse daqui não costurou logo? Porque aqui nós vamos poder fechar com um forro, tá? Agora aqui não, porque quando a gente abrir, ele vai virar um bolsinho. Eu tô fazendo devagarinho para mostrar direitinho as etapas para vocês, tá? Então, aqui nós costuramos, tá? Aí agora, esse daqui, esse zíper, vai fechar esse aqui, ó, que tá aberto. Fechar de que forma, Glace? Ó, nós vamos colocar aqui. Só que nós não podemos costurar aqui direto, porque senão vai fechar o bolso. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Ó, tá aqui. Aí agora aqui, ó, ficou aberto, né?
nós vamos estabilizar e costurar aqui. Aí, gente, ó, tá aqui direitinho, tá? O que que nós vamos fazer? Nós vamos costurar aqui, ó, gente. Nessa beiradinha aqui, estabilizando essas costuras na beirada, tá? Cuidado quando for, eu vou até colocar o meu colocador de teflon aqui. Cuidado quando for costurar, quando for passar em cima do carrinho do zíper, tá? Quando for passar em cima do carrinho do zíper, o ideal é fazer, ó, bem assim de leve, tá? Vamos fazer uma costura na beirada. É uma costura de proteção, gente. Só para a gente poder cortar aqui o zíper, cortar os excessos. Ó, quando for costurar em cima do zíper, vai devagar, tá? E fica assim. Agora nós vamos cortar os excessos, tá? É o que sobra. Tá assim. O que você vai ter que ter muito cuidado? Eu vou repetir. Você vai ter cuidado para não isolar o bolso, porque ó, aqui o bolsinho tá aberto, ó, tá? Ó. Então você vai ter que tomar cuidado aonde você vai costurar, tá? Aqui eu cometi um erro e eu quero mostrar para vocês. Esse lado aqui, ó, o lado mais chatinho do zíper, ele tem que ficar os dois pro mesmo lado. Aqui o meu ficou ao contrário, cada um abrindo por um lado, tá? Eu deixei assim mesmo, eu vi na hora. Mas eu preferi deixar para mostrar para vocês que tem que ter atenção. Uma piscada fora do que eu estava fazendo, eu cometi esse erro, que é um erro primário, tá? Então, o meu zíper ficou um abrindo para um lado e outro abrindo para o outro. Você vai puxar o seu zíper para que ele não fique perto da costura. Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ó, avesso com avesso. Ó. Aqui assim, avesso com avesso direitinho, tá, gente? Casa direitinho, tá assim. Nós vamos colocar o viés aqui em volta. Só que, gente, antes de colocar o viés, nós temos que dar uma costurada toda a volta para que ele fique esse tecido fique já grudadinho aqui, que vai ajudar na hora de colocar o viés, tá? Então, vamos começar aqui com essa costura. Assim e assim. Esse nosso projetinho, como é que vai ficar? Aqui, ó. E aqui, tá? Então, dependendo vai ficar desse jeitinho aqui o nosso projeto. Então, é assim. Aqui, nessa partezinha, porque nós vamos colocar o viés. Cantos arredondados já complicou muito. Se eu colocar aqui quadrado, o que vai acontecer? Vocês vão ter dificuldade na hora de cortar, de colocar o viés. Então, nós vamos dar uma arredondada aqui, ó, nessa partezinha aqui, nesse cantinho aqui. Então, eu dobrei aqui, ó, é uma arredondada pequena, olho nu mesmo, tá, gente? É só uma arredondadinha para, ó, ficar fácil de colocar na colocação do viés. Vamos cortar os nossos excessos, tá? Pronto. Agora tá aqui prontinha. Agora, para fazer o acabamento perfeito, nós vamos fazer em toda a volta um viés, tá? O mesmo viés que eu utilizei aqui, eu vou utilizar em toda a volta. Então, é assim. Eu cortei aqui meu viés direitinho. Eu vou fazer ele, gente. Existem várias formas de colocação de viés.
eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar aquele ao meio. Dobra ao meio mesmo, bota pontinha com pontinha, tá? E dá uma vincada bonita nele. Ó, assim. Para colocar o viés, nós vamos escolher uma dessas partes que está reta. Pode ser aqui no fundo, pode ser na lateral. Eu vou começar aqui no fundo, tá? Ó, eu vou encaixar, tá vendo aqui? Ó, eu vou encaixar aqui no meio dessa dobra o meu viés. Aqui, eu venho encaixando ele toda a volta e venho costurando. Aqui, ó, gente, eu alfinetei só a metade para mostrar a vocês. Se vocês não têm prática, o ideal é alfinetar todo, tá? Eu não costumo nem alfinetar, gente, é facinho de costurar. Então, assim, ó. Eu acho melhor costurar com o plástico para cima, porque aí você vê a hora que vai vir o zíper, tá? E costura mais devagar, com mais tranquilidade. Mas, enfim, você vai ver a melhor forma de você fazer. Ó, não precisa dar retrocesso. Ó, gente, tá vendo aqui? A única falha foi justamente essa, ó. Ele tá fechado cada um para um lado. Mas eu preferi deixar esse assim para que vocês vejam a falha, tá? Aí, ó, ele vai dobrar aqui e aqui dobrar aqui. Aí, assim, você vai colocar aqui, se você tiver tic-tac, pode colocar o botãozinho de tic-tac, tá? Eu vou colocar o botãozinho de imã, tá? Esse botão de imã que eu tenho aqui, ele é muito legal, porque ele tem o lugarzinho de costurar, tá vendo? Ele é colocado como se fosse um botão comum. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui a minha peça, essa parte arredondada aqui, eu vou dobrar ela e vincar direitinho para me saber o meio, tá? Ó. Então, aqui eu sei que é o meio. Deixa eu pegar aqui uma caneta que apaga, só para me fazer a marcação. Ó, aqui eu sei que é o meio. Deixa eu marcar aqui que eu acho que vai dar para vocês verem melhor. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo, é. Ó, aqui é o meio, tá? Aqui é o meio, onde eu risquei. Você vai marcar 2 centímetros abaixo do meio e vai ser a parte que você vai colocar o seu botão. Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui a vocês. O botãozinho de imã, ele tem aqui, ó, uma partezinha que é altinha, que é o macho, e a partezinha que é fundinha, que é a fêmea, tá? Como que eu vou colocar? Essa parte, a parte macho, ela sempre vai ficar na aba, tá? E a parte fêmea sempre vai ficar na outra lateral. Então, assim, eu quero 2 centímetros abaixo. Então, eu vou marcar aqui, ó. Vou colocar o meu botãozinho no lugar que tem que ficar. Vou pegar a minha canetinha que apaga e vou marcar aqui, ó, os buraquinhos, tá? Então, tá aqui os 4 buraquinhos onde eu tenho que enfiar a agulha para costurar ele. Ele é costurado da seguinte forma, gente. Você vai costurar esse botãozinho
sem ultrapassar a agulha para cá, tá? Ele vai ser costurado assim, beleza? Outra coisa, você pode, ó, colocar aqui um botãozinho só de enfeite, tá? Só para quando ficar fechadinha, ela aparece assim, ficar como se fosse um botãozinho fechado, tá? Ó, é um botãozinho de enfeite. Pode ser um lacinho, pode ser qualquer coisa assim, tá? Aí você coloca no meio. Então eu vou pregar esse botãozinho aqui e depois eu mostro para vocês. Aqui, ó, gente, já preguei aqui o botãozinho, tá? E do outro lado preguei o botãozinho de imã, tá? Vocês podem também fazer aquele botãozinho cochete, tá? Cochete de pressão da vovó. Então vai ser assim, ó. Desse jeitinho que vai ficar. Para marcar direitinho aonde vamos colocar a outra parte do imã, nesse pininho aqui de cima do botãozinho, eu vou riscar ele com um lápis. Pronto. Eu risquei ele com um lápis. E agora eu vou dobrar a peça e fazer uma espécie de decalque, ó. Vou dobrar ele direitinho onde tem que ficar e vou apertar, tá? Para marcar, eu não sei se vai dar para vocês verem. Ó, ele tá marcadinho aqui, ó. Eu não sei se dá para vocês verem a sombra. Então, esse lugar aqui é onde vai o meio do meu imã, tá? Eu vou colocar aqui o meio. Vou pegar a minha caneta que apaga ou um lápis seu e vou pintar o lugar onde eu vou botar a agulha, tá? Onde eu vou prender. Ó. Deixa eu só marcar mais forte para vocês verem. Ó, gente. Então, aqui, nessa marcaçãozinha aqui, ó, é onde eu vou colocar o meu botão de imã. Aqui tem a agulha, ó, com a linha dobrada, com a linhazinha dobrada. Deixa eu aumentar aqui o zoom para ver se dá para vocês verem melhor. Ó, eu sei que eu vou ter que colocar ele aqui, tá? Onde que tá? Aqui, ó. Eu sei que eu vou ter que colocar ele aqui, o meu botão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui por cima, ó, eu vou chegar aqui nessa bolinha aqui que eu já marquei, tá? Então, o acabamento vai ficar aqui no meio. Aí eu boto aqui. E o restante, gente, é para fazer igual um botão, tá? Ó, gente, tá prontinha a nossa peça. Fica discreta. Ó. Aqui com o botãozinho de imã. Ó, um bolsinho dá pelo menos 2 absorventes e ainda dá um OB aqui do lado. A parte de baixo, você pode colocar uma medicação que você utiliza, anticoncepcional, ou algum comprimido para cólica, ou algum medicamento que você costuma utilizar, né? Ou, se não, mais absorvente. Essa peça, ela é muito vendável, principalmente para quem tem filho adolescente, para quem tem as meninas que estudam. Eu sei que hoje em dia as adolescentes estão super empoderadas, mas elas tendo essa segurança de pegar uma bolsinha e só com a bolsinha na mão. Abriu, ó, tá bem acomodado, tá limpo, tá direitinho no lugar, tá?
pode ser uma farmacinha maravilhosa, e fora que você pode guardar outras coisas também, né? É super prático, fácil de usar, fácil de vender também, porque quem não tem filha na adolescência, tem neta, ou você mesmo que já adulta e faz faculdade, sai do trabalho, vai direto para a faculdade, é sempre bom ter, né, à mão. Às vezes a gente é surpreendida e sabe que dentro da nossa bolsa tem à mão o absorvente, tudo que a gente precisa para nos mantermos seguras. Eu tenho certeza, gente, que essa peça vai ser muito vendável. A utilização do zíper é legal porque agrega valor, tá? A utilização do plástico cristal também agrega valor. Então, assim, existe uma forma também de fazer essa peça sem utilizar viés e nem zíper. Eu já fiz aqui no canal. Dá uma procurada que vocês vão achar. Mas eu garanto a vocês que, gente, está na hora de ousar e fazer uma coisa com acabamento melhor, tá? Só não esqueçam de verificar esse detalhezinho do zíper, que só de olhar me incomoda, tá? Mas fiz assim, gente, porque vou dar até de presente essa, nem vou vender, mas eu fiz até o final para vocês terem essa noção de como fica estranho, né? Que na verdade fica muito estranho, assim, na minha cabeça fica estranho. Então, ó, super bonitinha, fácil de fazer, tenho certeza que você vai amar, e é o tipo de peça que você não pode ficar sem, porque tem sempre alguém interessada nisso.